Estou errada por ir embora do aeroporto quando eu vi a minha sogra nos esperando com a bagagem dela. Eu não tenho o melhor relacionamento com a mãe do meu marido. Desde o primeiro dia ela tentou fazer alguns comentários ruins e me comparar a ela. Depois ela tentou ficar do meu lado e começou a elogiar demais tudo que eu fazia e às vezes até me copiava, igual a vez que ela literalmente tingiu o cabelo de roxo, assim como o meu, e todos apontaram o quão ridícula ela ficou. Ela me culpou e acusou de tentar fazer piada dela. Enfim, meu marido e eu tiramos 2 semanas de folga do trabalho para visitar alguns lugares fora do país. O problema é que fui eu quem economizei e providenciou a viagem. Meu marido foi responsável pela reserva das passagens. A mãe do meu marido, ela não chama de sogra, a mãe do meu marido queria ir junto e fez cena quando eu disse não. Ela ligou, mandou mensagem, mandou pessoas falarem comigo para deixá-la ir, até ameaçou chamar a polícia e fazer alguma reclamação para que a gente ficasse se ela não pudesse ir. Meu marido disse que deveríamos apenas levá-la, mas eu disse a ele que ele estava errado por ter contado a ela sobre a viagem. Mas depois eu convenci de não levá-la. As coisas ficaram mais calmas por um tempo, chegou o dia da viagem e eu cheguei no aeroporto com meu marido às 14 horas. Meu marido estava andando na minha frente, estava olhando para um lado e para o outro, como se estivesse procurando por alguém. Perguntei a ele, mas ele não respondeu. Ele me levou para a sala de espera e a primeira coisa que vi foi a mãe dele, com a bagagem e tudo. Estou errado por recusar a levar a minha filha ao altar. Minha filha tem 26 anos e não nos falamos há anos. Quando ela tinha 15 anos, descobrimos que ela não era minha filha biológica e que minha esposa tinha me traído com um amigo. Tá, já começou bem. E do nada esse amigo começou a ter o interesse de fazer o papel de pai. Eu me divorciei e disse para minha filha que nada disso importa e que eu sempre vou amá-la como minha filha. Logo depois ela começou a ter interesse de conhecer mais o pai biológico. E mesmo me doendo um pouco, eu aceitei de boa. Depois disso, ela começou a se afastar de mim. Até quando eu tentava fazer coisas com ela como família, ela não tinha mais interesse. A gota d'água veio quando ela tinha 20 anos e estava vivendo na minha casa. A gente brigava porque ela desistiu da faculdade, não fez nada da vida dela por 3 meses. Ela ficou com raiva de mim porque eu disse que ela precisava voltar para a faculdade ou começar a trabalhar se ela quisesse continuar vivendo em casa de graça. Ela me disse que eu não era o pai dela de verdade e me mandou parar de querer fazer o papel de pai e que ela ia embora viver com o pai biológico dela. Amigo. Isso me machucou, de verdade. Mas eu disse, se é assim que ela se sente sobre tudo, então não tem mais nada que possa ser dito entre nós. Ela foi embora viver com ele. Eu entrei em depressão e fiquei assim por muito tempo e bebi muito também. A única coisa que me fazia continuar era o meu outro filho de 24 anos. Nos primeiros 2 anos eu tentei contato com ela, mas ela nunca quis contato. Com o tempo eu aprendi a viver com isso e meu filho com o tempo também parou de falar com ela por causa disso. Meu filho me disse que o pai biológico dela faleceu e que agora ela está noiva. Recentemente ela entrou em contato comigo e me perguntou se eu poderia entrar com ela na igreja. Depois de uma longa mensagem falando sobre como ela me machucou no passado e que depois que ela disse que não me queria mais como pai, eu aprendi a não considerá-la como filha e recusei o pedido. Discutimos e ela disse que não tinha culpa de querer conhecer o pai biológico e eu concordei com ela, mas que a culpa era sobre como ela me tratou desde aquela época. E eu sei que se o pai dela não tivesse falecido, ela nem teria entrado em contato comigo. Desejei felicidades, mas que não quero fazer parte da vida dela agora. Eu estou errada de fazer isso com ela? Estou errada por banir a minha sogra da minha casa depois que eu descobri que ela colocou câmera no meu quarto? Meu marido sofreu um acidente de carro há quase 1 mês. Ele está acamado devido a uma lesão nas costas e eu sou o seu cuidador principal. Meu marido sofreu um acidente de carro há quase 1 mês e ele está acamado devido a uma lesão nas costas e eu estou cuidando dele. A pressão que a minha sogra está fazendo está demais. Ela continua sempre me dizendo para cuidar dele e estar lá para ele constantemente. Ela me implorou para tirar um tempo do trabalho e eu fiz. Me pediu para enviar atualizações de hora em hora sobre a condição dele. Isso aconteceu nas 2 primeiras semanas. Mas quando eu não fazia, ela ficava brava e causava o maior problema. Ela visita todos os dias, mas não faz nada para ajudar. Ela lista todas as coisas que eu deveria ou não fazer. A família continua me dizendo que ela só está preocupada com o filho, então eu tento manter a calma. Dias atrás ela ligou para me repreender por não ter trocado os lençóis da cama.
Eu não tinha ideia de como ela descobriu, já que meu marido não ligou para ela. Minha cunhada me ligou para dizer que a mãe dela instalou uma câmera no quarto para ver se eu estava cuidando bem do filho dela. Fiquei atordoada com a notícia. Depois de vasculhar o quarto, encontrei a câmera. Liguei para minha sogra e tive uma grande briga com ela. Ela admitiu e disse que estava apenas se sentindo muito preocupada e que queria ter certeza de que seu filho estava sendo cuidado, apesar de ele ligar para ela todos os dias. Eu gritei com ela, dizendo que ela não tinha mais permissão para entrar na minha casa depois disso. Ela perdeu o controle e fez um discurso sobre como eu estou a impedindo de ver seu filho e que não vê-lo vai literalmente deixá-la doente. A família me ligou mais tarde para pedir para eu mudar a minha decisão, mas eu disse a eles que ela violou minha privacidade e se aproveitou da situação. Eles disseram que eu estou levando isso muito pro lado pessoal e que não posso culpar uma mãe preocupada por querer saber e ter certeza de que o seu filho está bem. Especialmente porque ela listou coisas que achava que eu estava fazendo errado. Terminei a conversa, mas meu marido está chateado, me dizendo que eu estou sendo vingativa e que se a mãe dele não puder vir, ele se mudará para a casa dela. Nós discutimos e então eu saí e ele ficou em silêncio. Estou errada por ir para casa depois que me mandaram dormir no chão? Assiste até o final porque essa história é cabulosa. Vou começar dizendo que meu marido, de 33 anos, tem um amigo chamado Carlos, também da mesma idade, que ele considera um de seus melhores amigos. Meu marido às vezes chama Carlos de nicotina, por causa do quanto ele sente falta e quer passar tempo com ele. Eles fazem tudo juntos, são até colegas de trabalho. Infelizmente, a esposa de Carlos faleceu de câncer há 3 meses, o que levou ele a se distanciar. Meu marido ficou arrasado por ele. Recentemente começou a passar mais tempo com o Carlos e até levou comida e roupas novas para ele. Agora é quando tudo começa a passar do ponto. Planejamos umas férias de 3 dias para outro estado. Fiz uma reserva de hotel para 2 pessoas. Sem que eu soubesse, meu marido convidou Carlos para vir conosco. Isso me deixou chateada porque estragou as férias inteiras. Só descobri quando ele foi buscá-lo. Engoli em seco depois que meu marido explicou que Carlos é um viúvo que está sofrendo com luto há tanto tempo que precisava dessas férias. O problema é que o dinheiro está curto. E como Carlos não trabalhou desde que a sua esposa faleceu, ele não podia pagar por seu próprio quarto e não tínhamos orçamento para isso. O marido disse que deveríamos apenas compartilhar um quarto. E eu novamente respirei fundo, concordei no que meu marido disse, que estaríamos o dia todo na praia de qualquer jeito. Na primeira noite eu estava na cama quando meu marido e Carlos voltaram. Fui acordada pelo meu marido me dizendo para sair da cama e dormir no colchão que ele colocou para mim no chão e que ele e Carlos ficariam na cama. Perguntei se ele estava falando sério, e ele perguntou o que mais ele deveria fazer. Ele disse que Carlos era um hóspede e que não podemos deixá-lo dormir no chão, e ao mesmo tempo não posso dividir a cama com o Carlos, enquanto ele, meu marido, dorme no chão. Eu disse a ele que não me inscrevi para isso, mas ele tentou puxar aquela conversa de que Carlos é um viúvo, que está sofrendo. Eu disse a Carlos para sair do quarto, então eu me levantei e me vesti para ir para casa. Meu marido começou a gritar comigo, me chamando de irracional, mas eu não aceitei. Saí do hotel e voltei para casa. Carlos não disse nada quando me viu sair, exceto que eu estava tornando um probleminha de nada num problemão. Eles voltaram também e meu marido se recusou a falar sobre isso, mas ainda disse que eu arruinei isso para todo mundo.